O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, ocorreu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunha destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Hoje, em especial, aqui no Santuário Basílica, nós viemos receber o convite, nós recebemos o convite do Santuário de Adoração da Santíssima Eucaristia, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é padroeira da cidade de Belo Horizonte, e que vem aqui convidar a nós do Santuário, os nossos colaboradores, os nossos voluntários, os nossos músicos, aqueles que servem aqui como ministros, você que nos acompanha, que está aí em Belo Horizonte, Contagem, Betim e na região metropolitana, a participar da Semana Eucarística que há muitos anos acontece. Uma oportunidade de nos encontrarmos e mergulharmos diante do mistério de nosso Deus que se dá a todos nós, em especial na palavra e na Eucaristia. Temos aqui a Simone Celestino, que Deus abençoe e guarde. Ela trouxe um pequeno presente que eu gostaria de apresentar. Podemos, por favor? Peço que os meninos mostrem, pode ficar aqui do meu lado. E eu peço que eles deem um close, que é justamente o convite para que todos nós possamos participar da Semana Eucarística. Afinal de contas, muitas pessoas querem comungar. Poucas pessoas querem se eucaristizar, se tornar Eucaristia. Esse é o papel que nós precisamos ter como cristãos no mundo. Porque nós podemos fazer de nosso Senhor na Eucaristia um mero amuleto. E tem muita gente que faz isso. A Eucaristia significa comunhão, a Eucaristia significa adesão à fé cristã, à comunidade cristã, à igreja. Alguns querem Jesus, mas não querem ser comunhão. Deveriam repensar as suas opções, muito seriamente. Muito obrigado, Simone, que Deus abençoe e guarde. 83 anos de Semana Eucarística. Podemos deixar aqui, mas ao fim nós faremos a consagração à Mãe da Piedade, que também é a Mãe da Santíssima Eucaristia. Faremos a consagração de toda essa semana aqui, do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, para que tudo transcorra muito bem. E nós nos encontramos hoje, nesta reta final do tempo da Páscoa, e escutamos uma pergunta de Pedro, que olhou para o discípulo que Jesus amava e perguntou: o que vai ser desse que vai... Quando o Senhor se for, o que acontecerá com ele? Afinal de contas, ele é tão ligado ao Senhor, o que vai acontecer com ele?
E a fala de Jesus a Pedro, ela é um tanto quanto dura, mas bem verdadeira. Se eu quero que ele fique aqui, isso é da sua conta? Simples assim. Tu me segue. Ao contrário de você ficar preocupado com o que vai ser dos outros, preocupe-se em fazer a sua missão. É como que uma indicativa da tendência de todos nós, como os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, a olharmos para uma direção ou acharmos alguma coisa que nos distraia. Não porque seja essencial. Até porque, se nós olharmos a narrativa do Evangelho de São João, o que aconteceu imediatamente quando Jesus morre? Aliás, quando Jesus é preso. Qual é um dos primeiros a correr? Pedro. Que tamanha preocupação de Pedro, não é? Qual o tamanho da preocupação desse discípulo que estava olhando para o discípulo que Jesus amava e pergunta, o que vai ser dele? Talvez a pergunta deveria ter sido outra. O que eu vou fazer com ele? O que eu serei para com ele? O que nós seremos juntos para os outros? Afinal, se o Senhor nosso Deus vem ao nosso encontro, e nós acreditamos nisso, e a sua palavra se torna carne em nós, então a nossa preocupação não deveria ser o que vai acontecer com aquela pessoa. Mas vejam, essa preocupação, ela parece, como aqui na cena de Pedro, parece que ele está preocupado com outra pessoa, mas na verdade ele está preocupado consigo. Ele não está preocupado com o discípulo que Jesus amava, ele está preocupado consigo. Pois bem, hoje, nos preparando para a reta final, visto que amanhã, domingo de Pentecostes, celebramos a vinda do Espírito que vem ao nosso encontro e habita em cada um daqueles que, batizados, assumem seguir a Jesus Cristo com fidelidade. Todo batizado recebe o dom do Espírito e pelo Espírito vinculado ao Pai, ao Filho. Todos nós temos uma missão fundamental e que não podemos negligenciar: seguir o Senhor. E não podemos fazer com que pseudo-preocupações tomem o lugar da central. Como vamos cuidar de nosso Senhor, sendo conhecido por todas as pessoas? Como daremos testemunho, como o testemunho do discípulo amado, que na narrativa do capítulo 21, versículo 25, diz, aliás, o 24c, e sabemos que o testemunho dele é verdadeiro. Sabemos ainda que Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. A nossa missão é fazer com que todo o relato de nosso Senhor Jesus Cristo se faça conhecido e as pessoas assumam seguir a Ele. A preocupação de Pedro, ela está mais voltada para a sua comodidade, porque ele sabe, lá no fundo do coração, que aquela resposta que ele deu, Senhor, eu te amo, ela está realmente permeada, mas eu te amo do meu jeito. E o objetivo de todo discípulo é chegar à estatura de, seguindo ao Senhor, buscar cada vez mais amar como Ele ama, na medida com que Ele ama, de total entrega. Por isso a figura de Paulo em Atos dos Apóstolos é tão importante. Por isso que a figura de Paulo, ela é tão singular. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que anda por tantos locais, para seguir o Senhor e testemunhar o Senhor, ainda que com a marca do sofrimento, ele chega a dizer, e esse trecho é um trecho que marca a minha história, ele diz, a morte opera em nós, que anunciamos o Evangelho. A morte opera em nós que queremos fazer o que é correto. A morte opera em nós que queremos fazer exatamente aquilo que é para o bem de todos.
Tudo porque, ainda que nós estejamos fazendo o que é correto, não significa que não receberemos pedradas. Não significa que seremos insultados. Não significa que nós seremos reconhecidos. Não significa que não terão outros interesses que poderão permear todas as outras coisas, como a pergunta de Pedro. Ora, o que vai ser dele? O que vai ser do outro? Mais do que perguntar o que vai ser, deveríamos nos preocupar o que eu preciso fazer. E poucos fazem essa pergunta. Poucos assumem essa postura. Em todas as instâncias. Todas. Dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares, tem muita gente para perguntar o que vai ser feito e não o que eu preciso fazer. Do nível pessoal, familiar, educacional, político, jurídico. O que eu preciso fazer? E essa realidade, a morte opera em nós. Porque existe uma dinâmica de entrega, de dificuldade, mas tem uma coisa que é fundamental. E que se nós estamos dispostos a deixar com que a Eucaristia não seja um amuleto ou uma coisa que a gente pegue, desculpem eu falar assim, uma coisa que a gente pegue ou final de semana, ou quando a gente bem aprouver, ou para que a gente simplesmente se sinta com alguma coisa, algum conforto no coração, descomprometido com o bem de todos, descomprometido com o bem de todos e com o futuro. Quando a gente descobre que deixar-se eucaristizar é perceber uma coisa: a morte opera em nós, na nossa entrega cotidiana, mas, porém, a vida opera em vós. Enquanto a morte está agindo em nós, na nossa entrega, nós podemos ver a vida acontecendo naqueles com quem nós nos encontramos. Quando nós fazemos a nossa missão de segue-me, nós não teremos a preocupação de saber, Gorete, o que vai ser daquela senhora? Nós teremos uma pessoa que vira e fala, Padre, eu fiz tal coisa por aquela senhora. E, infelizmente, muitos se preocupam em falar, em tumultuar e pouco em fazer. Mas enquanto a morte opera em nós, pela vida que vimos chegar a outros, nós continuamos o nosso caminho. Que o Senhor nos ajude a não nos preocuparmos com a pseudo-empatia, mas com o compromisso com o bem e com a verdade que não se fala, se faz. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: